Fala aí, doutores! Está começando mais um podcast da Unimed, esse podcast trazido até você pela Unimed Pato Branco. E hoje estamos aqui com essa belíssima profissional, Daiana Bauer. Seja muito bem-vinda ao podcast da Unimed. Muito bom ter você aqui no Fala aí, doutor. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser uma conversa muito legal, vai acrescentar muito na vida de quem vai assistir e acompanhar, né? Muito feliz em estar aqui hoje. Obrigada. Essa escolha da medicina, como é que foi? Sempre foi um sonho? Ou decidiu durante o ensino médio, enquanto estava estudando? Como é que foi essa decisão de cursar, de seguir a medicina? Eu acho que é complicado, assim, para todo adolescente que está pensando o que vai fazer, prestar vestibular. Então, é uma decisão meio que a gente é tomado, meio que tem que saber o que vai fazer pro resto da vida, né? Então, era uma coisa que me chamava muito atenção, a parte da medicina, eu gostava muito. Eu sabia que eu queria alguma coisa da área da saúde, mas eu ficava meio em dúvida. E tem aquele fator também que medicina é um curso muito concorrido, vestibular é muito concorrido. Então, te gera um pouco de insegurança também. Será que eu vou passar? Será que eu vou ter que fazer 5 anos de cursinho para conseguir passar? Então, é uma coisa que eu acho que a gente é escolhido e a gente tem que também ter a coragem de escolher, porque não é uma coisa muito fácil, né? Então, eu acabei no final da faculdade mesmo, do ensino médio, optando por fazer medicina. Eu já tinha feito alguns vestibulares antes em outras áreas, mais por teste mesmo, mas não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. Então, acabei escolhendo a medicina, mas eu acho que primeiro mesmo foi ela que me escolheu. Interessante. E falando assim, quando você veio, você fez o ensino técnico ali no Cefet, né? Uhum. E qual escolha que você fez? Já foi na área de saúde, assim? A gente tinha ali 2 opções quando eu fiz, que era o técnico em geomensura, né? E o técnico em alimentos. Então, eu fui mais para a parte de alimentos, porque também falava, nesse curso tinha mais sobre química, biologia, né? Que era uma coisa que também tinha mais a ver na parte da área da saúde mesmo, né? Então, eu fiz o técnico em alimentos, que daí eram 4 anos, né? O ensino médio mais o integrado em alimentos. E aí, logo depois, passei do vestibular e aí fui para medicina mesmo. E você acha que fez diferença para você ter esse ensino técnico para quando você chegou lá? Muito. A gente já sai... o ensino ali é muito bom, né? Da parte geral. E a parte do técnico também te dá uma impressão melhor da parte do trabalho mesmo. Porque você já sai podendo atuar como técnico em alimentos, né? Então, apesar de a gente se formar ali com 18, 19 anos, a gente já sai com uma bagagem mesmo de profissional, né? Seja no nível técnico, mas a gente já sai com uma cabeça um pouco diferente. Então, eu acho que isso ajudou bastante pra gente não ter aquele baque de quando entra na faculdade, né? Porque eu acho que quando você sai do ensino médio e entra na faculdade, é uma mudança muito grande na forma de ensino e tudo. Então, ali, eles já pegavam um pouco mais nisso, porque eles liberavam a gente como profissionais, né? Ele já tinha que ter essa independência mesmo, né? Aquela coisa que falta aprender a estudar sozinho, né? Isso. Muitas vezes no colégio facilita muita coisa, tudo mastigadinho. E na medicina, então, imagina, né? Que daí é montoeira de livro, montoeira de conteúdo. Não, e eles não estão nem aí. Se você entendeu, se não entendeu, você vai ter que correr atrás, né? Então, eu acho que esse choque para todos, quando entram na faculdade, é bem, bem chocante, assim. E aí, qualquer bagagem extra que você tem, com certeza vai ajudar. E a tua decisão de ir para virar médica obstetra, ela foi durante o estudo, quando você conheceu melhor a profissão, ou já vem quando você entrou na medicina, já pensou em trabalhar com isso? De onde é que veio esse desejo? Sim, eu sempre pensei em ginecologia e obstetrícia desde antes de entrar na faculdade. Então, até na primeira fase assim, da faculdade, os professores às vezes questionam se você já tem desejo de fazer alguma coisa. Só que todo mundo é muito assim, reservado em até comentar, porque vai passar por tudo ainda durante a faculdade. Pode mudar muito de opinião, né? Mas eu lá no fundinho já sabia que eu gostava disso. Durante a faculdade que eu tive a certeza assim mesmo, porque era uma coisa que eu ficava... eu tinha prazer de sair de casa para fazer. Então, assim, algumas atividades a gente tem que fazer, porque todo médico vai ter que passar, vai ter que aprender, mas você sente que é aquela coisa que você acaba indo porque tem que ir. E na parte da obstetrícia, da ginecologia, saúde da mulher, então era uma coisa que realmente me despertava prazer. E aí eu falei, não, tem coisa melhor do que a gente pro resto da vida fazer uma coisa que, né, além de ser o trabalho, vai ser algo prazeroso. E aí eu tive certeza mesmo. Aí não pensei em outras coisas. E quando você voltou e veio para cá fazer aqui a residência, isso daí, digamos assim, confirmou mesmo esse desejo? Falou, é isso que eu quero fazer pro resto da vida? Sim. Como é que foi esse contato com o Dr. Rafael que ele falou, né? Que você foi... Sim. Como é que foi essa junção? Sim. Até eu me formar na faculdade, eu nem sabia, na realidade, que tinha a residência médica em ginecologia aqui em Pato Branco. Aí, quando eu me formei, a gente vai atrás de ver onde é que tem a residência, né? Prestei a prova também lá para Santa Catarina, passei lá no mesmo hospital, no Regional de São José, onde eu fiz o internato. Mas aí,
pelo fato da minha família ser mais daqui, e eu já conheci Pato Branco e gostar, acabei ficando por aqui. E era uma residência nova ainda. Então, quando eu entrei na residência, o Dr. Rafael, ele era o R1, que a gente chama, que era do primeiro ano. Então, ele passou a ser R2, não tinha ninguém acima dele, que teoricamente, hoje em dia já tem o R1, R2 e R3. E eu entrei como a segunda turma. Então, eu conheci... A primeira pessoa, assim, que me ajudou na residência foi o Rafa mesmo. Então, a gente tem... Desde que eu cheguei aqui, agora, quando eu voltei pra cá, pra Pato Branco, foi a primeira pessoa, assim, que me estendeu a mão, literalmente, sabe? Porque na residência, o R1, principalmente, é uma coisa muito puxada. Você já é médico, então eles te largam ali e você tem que correr atrás disso, né? É muito plantão, é uma carga horária bem exaustiva. Então, assim, você, querendo ou não, às vezes o preceptor, que é o ginecologista mesmo, ele não vai estar contigo todo o tempo. E aí o teu colega, o mais próximo que tá ali, que seria o R2, é quem vai te dar uma mão, assim. Eu lembro que ele que me jogou no primeiro parto, assim. Na faculdade eu já tinha assistido alguns partos. Mas aí na residência ele falou, não, agora você vai fazer. Eu falei, hã? Ele, você vai fazer o parto agora. Eu falei, mas você vai ficar aqui, né? Tô morrendo de medo. Então, assim, a história com ele também já vem de algum tempo. E conta um pouquinho, conta essa história desse primeiro parto. Agora eu fiquei curioso, quero ouvir isso daí. A gente não esquece essas coisas, né? Então, eu lembro que a gente tava no plantão juntos, foi no primeiro mês da residência, acho que na segunda semana. E aí foi isso mesmo, assim, a gente levou a paciente para a sala de parto e aí eu tava junto, meio que, tipo, eu acompanhava ele e ia vendo o que ele ia fazendo, né? E aí ele, tipo, não vestiu a luva e nada e falou assim, me entregou a luva e falou assim, não, você vai fazer. Eu falei, como assim eu vou fazer? Ele falou, não, você vai fazer. Eu falei, tá, mas a técnica teórica, assim, né, não tinha. Ele falou, não, eu vou ficar aqui contigo. Daí a gente começa a ficar ansioso, né? Começa a perceber que o bebê tá vindo, que tá chegando, e daí você não sabe o que você vai fazer. Aí eu lembro que o bebê nasceu e bem escorregadio, assim, né? Primeira vez que a gente vai pegar o bebê, ele só não deixa cair. Aí fica com mais medo ainda, né? Mas deu tudo certo no final e acho que ali também já começou a minha paixão pelos partos. Então foi assim, uma coisa boa, assim, te largar às vezes de cara, Sim. Até pra perder um pouco o medo, né? Ganhar uma segurança. Com certeza. E se a gente não se jogar dessa forma, e às vezes a gente, por comodismo mesmo e por insegurança, a gente acaba ficando um pouco mais retraído. Então, você precisa de alguém que te estimule, às vezes, dessa forma, no susto. Então, foi muito bom e ali começou tudo. E quando você chegou, então? Você chegou para trabalhar fazer ali, foi uma equipe, digamos assim, já tinha uma equipe, tudo, foi recebida como na residência, e vocês decidiram assim, cada um ia atuar numa área, cada um ia cuidar de uma coisa, ou vocês fizeram ambos, assim, digamos, um geral da obstetrícia em si? Isso, porque ali a gente pegou, na residência em si, a gente vai passando por algumas etapas. Então, a gente vai passar pela parte da obstetrícia, pela da ginecologia, pela da cirurgia. Então, essa também era uma briga minha com o Rafa também, porque ele adora operar, então ele adora a parte cirúrgica e eu detesto a parte cirúrgica. Então, assim, ele me puxava pra cirurgia, porque a gente tinha que aprender, mas eu detestava. Então, a gente acabava que, durante a residência, a gente percebeu que a gente tinha afinidades pros lados diferentes. E a gente começou a notar que, às vezes, isso se complementava, né? Então, ele gosta mais da parte da ginecologia, apesar de ser um ótimo obstetra também, mas ele gosta mais dessa parte. E eu já não gosto tanto da parte da cirurgia, e tem casos na ginecologia que a gente só vai resolver com tratamento cirúrgico. Gosto muito mais da parte da obstetrícia, e a gente percebeu ali que, além da gente se dar bem, da gente ser amigo, ainda tinha essa parte que se complementava na profissão, assim. Então, foi uma coisa bem legal. E a tua parte, qual que você mais gosta, assim, digamos assim? Se você pudesse atender só isso, o que seria? Ah, com certeza só pré-natal. Eu gosto muito, muito, muito de pré-natal. Então, assim, eu acho que essa troca que a gente tem no pré-natal não é só o pai, a mãe, você vê eles crescendo, eles aparecendo. Então, assim, eu aprendo muito com eles também, sabe? O pré-natal eu falo que a gente tem aqueles 9 meses para preparar a chegada do bebê e tudo, só que a gente tem que saber que aquilo é um caminho que a gente vai seguir, mas que pode tomar rumos diferentes. Então, para a vida da gente, a gente também pode levar isso, né? A gente pode planejar o que a gente quer fazer, o que a gente pretende, mas nem sempre vai estar tudo no nosso controle. Então, eu falo assim, a gente aprende e a gente ensina durante o pré-natal, né? Outra coisa também que eu gosto muito da obstetrícia é porque, assim, normalmente, graças a Deus, a gente acaba lidando muito mais com a vida do que com a morte, né? Porque a parte da medicina, a gente trata muito doença, o final da vida, então a gente acaba tendo essa parte também que é um pouco mais pesada.
Então, isso acho que também me fez cair para o lado da obstetrícia, porque a gente vê muito mais coisa feliz do que coisa triste, né? Então, assim, disparado. Eu gosto da parte da ginecologia, também eu gosto da parte do planejamento familiar. Então, a parte de anticoncepção, da pré-concepção. Então, quando a paciente deseja ter um filho, ela vai consultar para saber como é que tá, se preparar, tudo. Então, assim, mas tudo mais ligado na área da obstetrícia mesmo. Entendi. E existe muita procura, assim, da mulher quando ela vai e quer engravidar. Às vezes é muito mais o tratamento que você tem que fazer, é muito mais psicológico do que o físico em si, ou ambos são importantes, ambos têm a mesma carga. Como é que é a busca dessa mulher que está querendo ter um filho, ou essa família que está querendo começar? Sim. O que a gente percebe, assim, é que a gestação em si, ela se torna muito mais segura e muito mais, assim, agradável da pessoa, da família curtir, quando ela é previamente planejada. Por isso, a importância do planejamento familiar, né? Então, o planejamento familiar não é só, eu vou lá para decidir qual é o meu anticoncepcional. Não. Também, porque o anticoncepcional, existem várias formas de anticoncepção, a gente não sabe o que é melhor para uma pessoa, o que é melhor para outra, mas sim também para, agora eu quero parar de usar o anticoncepcional porque eu desejo ter uma gestação. Primeiro, você vai ter que fazer alguns exames, obviamente, para a gente saber como é que está a tua saúde, tá? Como pessoa e não como mãe a princípio. Existem muitas doenças que a gente consegue diagnosticar antes da gestação, que não dão sintomas nenhum e que durante a gestação, se elas forem descobertas, é muito mais grave ou não tem como fazer o tratamento adequado pelo período que a mulher tá, né? Então, tem essa parte, né, do corpo e tem o acolhimento também. Porque, normalmente, a paciente, às vezes, ela nunca consultou ou o ginecologista que ela consultou não atende obstetrícia, por exemplo, que tem muitos casos que acontecem. Então, a paciente, ela vai lá também para te conhecer, para ver se o santo vai bater, né? Porque com o médico, eu sempre falo assim, a gente não tem que falar se o médico é bom ou não é, porque, às vezes, para uma pessoa, o santo vai bater e ele foi perfeito, ele soube te explicar o que você tinha, soube te tratar, e para outra pessoa, o santo, às vezes, não vai bater, independente dele ser bom ou não tecnicamente, não vai ter uma ligação legal. Então, às vezes, essa consulta pré-concepcional é bom para isso, para paciente conhecer, né, você e saber se vai... Porque, querendo ou não, eu falo, é um mini casamento, né? Porque são 9 meses, mais depois do puerpério. E, graças a Deus, ainda olha que eu consigo manter por mais um tempo esses casamentos com as minhas pacientes. Mas eu acho o acompanhamento das gestantes também é bom, porque você não vê a paciente ali uma vez por ano e nunca mais vê, sabe? Tipo, você vê todo mês, então elas acabam se tornando amigas de verdade. Quando o bebê nasce, que elas não vêm mais as consultas todos os meses, a gente sente falta. Então, eu acho uma coisa muito gostosa. Não, imagine, né? Deve ter uma ligação emocional muito forte, né? Como você falou, constantemente vendo crescer uma vida geral ali. E falando ali que você citou, o planejamento familiar. O que é esse planejamento em si? O ideal que a gente fala é que começa assim, a primeira pergunta, quando que a gente deve levar a família, né? Ou quando que a menina deve ir a primeira vez ao ginecologista? A coisa mais comum que acontece é quando acontece a primeira menstruação. Então, é um evento que marca ali o início, né, da puberdade da menina e acaba, às vezes, as mães levando só para realmente tirar dúvidas, não que tenha algum problema, para a menina conhecer também o ginecologista, não, porque a gente acaba tendo um certo receio da primeira vez que vai ao médico e tudo. Então, a gente fala que começa desde aí. Por quê? Porque a gente sabe que existe muita gravidez na adolescência e hoje em dia é difícil você dizer em falta de informação, porque a informação está aí, né? A internet está aí, a TV está aí, então tem muita informação. Só que não tem tanta informação de qualidade, né? Então, às vezes, é importante você levar justamente para isso, né? A menina vai falar assim, eu quero usar um anticoncepcional, eu tenho uma menstruação aumentada e, às vezes, eu quero usar para diminuir minha menstruação. Então, às vezes, a gente fala, tá, tudo bem, vamos usar o anticoncepcional. Aí, ela vai saber que ela está protegida, por exemplo, de gravidez. A gente tem que deixar bem claro que, por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela não protege de doença, tá? Então, é importante a gente falar isso. E antigamente acontecia muito assim, a minha amiga toma aquela pílula, aquele anticoncepcional, foi bom para ela, eu vou tomar também. E aí ela não sabe se ela tem algum fator de risco que pode desencadear algum problema se ela começar a usar. Ela antigamente só tinha pílula e preservativo e laqueadura, hoje em dia já tem vários métodos que podem ser usados com menos efeitos colaterais, né? Então eu sempre falo que a escolha do anticoncepcional, o anticoncepcional ele pode trazer outros benefícios, mas ele é um anticoncepcional para você não engravidar. Então, às vezes isso acaba sendo até usado como um efeito adverso. Eu quero tratar minha pele, eu vou tomar uma pílula e aí ainda assim eu não vou engravidar. O uso correto do anticoncepcional também, muita gente, a gente vê falando que engravidou usando a pílula ou usando o DIU, por exemplo, ou um outro método, porque talvez não estava sendo orientada da forma correta de usar, né? Então, o planejamento familiar começa ali, né? Na menina saber que ela vai querer estudar primeiro e depois ela vai querer ter filho. Ou não, ela já vem lá com 16 anos, ela tem um marido já com 16 anos e ela quer ter um filho.
Aí você vai conversar com ela, vai entender o mundo dela, como que é. Às vezes, ela com 16 anos, ela tem uma gravidez planejada, né? Que é uma gravidez na adolescência. Você vai explicar para ela, ó, tá, você quer engravidar, mas existem mais riscos de você ter um parto prematuro, de ter uma restrição de crescimento por causa da tua idade, por causa do teu corpo. Então, assim, a autonomia da paciente, ela tem que estar sempre em primeiro plano. Eu não vou falar para ela assim, olha, não engravide porque você tem 16 anos. Não. Né? Eu tenho que entender o contexto que ela vive e tentar direcionar e orientar ela quais são os riscos e os benefícios de cada escolha que ela vai ter, né? Então, por isso que é importante o pré-concepcional. Não só assim, decidi ter filho, vou parar o anticoncepcional e vou consultar. Então, isso vem da cultura da mulher consultar o ginecologista periodicamente, para que quando chegue a época dela ter uma gravidez, aconteça tudo da melhor forma, né? Mas ainda acontece muita gravidez, assim, indesejada, que a gente diz. Não que seja indesejada, mas, tipo, não programada. De chegar no consultório, engravidei. E eu sempre brinco, falo, mas você estava planejando engravidar ou foi sem querer querendo? Ela, foi sem querer querendo. Porque daí você vai ver, ela não estava usando anticoncepcional, não estava se cuidando. Então, ela sabia do risco que ela tinha de engravidar. Não foi bem sem querer, né? Mas acontece bastante. E mesmo com os métodos, como você falou, né? Com os métodos contraceptivos. Inclusive, já queria aproveitar para falar, que você falou, antigamente tinha a laqueadura, a pílula e camisinha. Hoje em dia são muitos outros métodos, inclusive métodos que não utilizam hormônio e tudo mais. Sim, exatamente. É muito importante e a gente tem visto que tem crescido um pouco a procura das pacientes irem ao ginecologista com essa intenção, de descobrir novos métodos anticoncepcionais. Antigamente, como eu falei, existia a laqueadura, basicamente. Então, assim, aquela mulher que de jeito nenhum queria ter mais filhos, sei lá, já teve 4, 5 filhos e não quer ter mais filho, ela ia fazer uma laqueadura porque era a forma mais segura. Existiam as pílulas anticoncepcionais, as mais comuns, que as que a gente diz que é combinada, que tem progesterona e estrogênio, e elas vinham numa carga hormonal muito alta. Então, era muito comum acontecer da paciente não tolerar. Então, ela tomava o anticoncepcional, vomitava, ou tinha dor de cabeça, ou alguma coisa acontecia que ela não conseguia tomar. Além do fator que existe até hoje, que é o próprio esquecimento. Então, você tem que tomar certinho todo dia no mesmo horário, senão ela vai falhar. Fora isso, o preservativo, que também até hoje é o único método que protege contra alguma doença, né, sexualmente transmissível, mas mesmo assim também não é muito utilizado. Então, assim, hoje em dia ainda vem bastante pessoas no consultório pedindo para fazer laqueadura. Porque é visto como, por exemplo, assim, eu não quero mais ter filho de jeito nenhum. Mas a gente tem que deixar claro que a laqueadura ela não é 100%. Então, a maioria das pessoas já devem ter escutado alguma história de alguém que engravidou mesmo com laqueadura, né? E não significa também que o procedimento não seja feito de forma correta. Porque tem gente que fala assim, ele só amarrou e não tirou a trompa e aí por isso que eu engravidei com a laqueadura. Não significa que ela tenha sido feita de forma errada. Mas ela não é 100%. Então, a gente, hoje em dia, eu deixo bem claro para as minhas pacientes que existem outros métodos, principalmente o implante hormonal, o DIU hormonal ou o DIU não hormonal, que é o de cobre, que eles são comparáveis à eficácia à laqueadura e com muito menos efeitos colaterais do que a laqueadura. A laqueadura, além de ser um procedimento cirúrgico que você vai passar anestesia, internamento, risco de alguma coisa durante a cirurgia, algum procedimento cirúrgico, a gente sabe que muitos estudos mostram que as mulheres sangram muito mais no período menstrual depois de uma laqueadura. Não se sabe explicar por que isso acontece ainda, porque a gente só mexe realmente na trompa, não é mexido nada na parte do corpo uterino e nada. Os ovários também permanece tudo normal, mas aumenta a taxa de sangramento depois da laqueadura e também tem casos de menopausa precoce. Então, a mulher fala assim, uma vez a paciente me falou assim, mas é ótimo se eu entrar na menopausa lá com 38 anos, porque daí eu não vou mais menstruar. Falei, pois mas daí você não vai ter mais os hormônios que te protegem de infarto, de AVC, de osteoporose. Ela, mas e não dá para fazer a reposição hormonal? Tá, dá. Por quanto tempo que é interessante você fazer uma reposição hormonal que é seguro? 10 anos. Você parou de menstruar com 38, vou te dar 10 anos, com 48. Daí você vai infartar aos 50. Hoje em dia, a mulher vive tranquilamente até os 70, 80, bem, né? Aí ela falou, pois é. Então, eu falei, não é um simples procedimento que você vai lá, tira a trompa e nunca mais engravida e tá ok. Então, ele gera muitos outros efeitos que a gente não tem noção, né? Então, não é uma coisa muito simples. Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, o DIU de cobre ou Mirena, que a taxa de eficácia é tão eficaz quanto a laqueadura, então a taxa de falha é bem pequena, justamente pelo fato de não precisar lembrar de tomar o comprimido todos os dias. Se eu tomei um outro remédio, tive um resfriado, sei lá, Covid agora, precisei usar antibiótico ou algum outro remédio, não vai tirar a eficácia. Então, ele é tão seguro quanto, e eu faço o procedimento no consultório, ou faço até mesmo com alguma sedação no centro cirúrgico,
2 minutinhos, a paciente vai embora e está protegida. Por 5 ou 10 anos, dependendo do DIU. Então, assim, normalmente quando a gente perde o tempo de explicar isso para as pacientes, elas percebem que realmente por isso que cada vez mais vem usando a parte do DIU, mas é um benefício muito melhor do que a laqueadura em si, né? Então, além disso, a gente tem o implante hormonal, que é um implante que é colocado embaixo da pele, assim, no braço. Ele tem a duração de 10 anos também. 3 anos, desculpa. É um bom método para adolescente, porque também não precisa lembrar de ficar tomando todo dia, né? Tem o anel vaginal, que é a mulher mesmo que introduz lá dentro da vagina, libera hormônio, trocado a cada 21 dias, então ela não precisa ficar lembrando de tomar. É um bom método para quem tem algum sintoma gastrointestinal quando toma pílula. Tem a injeção mensal, tem a injeção trimestral. Então, assim, o que não falta são métodos contraceptivos, só que realmente ele precisa ter uma boa indicação, porque ou a paciente não vai se adaptar, ou ela vai ter um efeito colateral que não vai ser legal para ela. Então, é importante ela ir ao ginecologista e discutir o que é melhor para ela. Então, a resposta, qual é o melhor método anticoncepcional, sempre depende. Nunca vai ser, tal método vai ser melhor, porque depende da paciente, depende do que ela quer, né? Então, é uma coisa... eu gosto dessa parte de conversar com as pacientes, mas é engraçado ver como elas mudam de ideia. Elas chegam no consultório querendo, às vezes, uma coisa mágica, e daí você explica para ela que tem alguma coisa a mais, elas mudam de ideia. É bem legal. Mas a mulher, digamos, ela engravidou e não estava esperando essa gravidez, ou não estava desejando essa gravidez. Como seguir aí? O que fazer aí? Qual o seu papel como médica? Aí, como ajudar, auxiliar essa mulher? O que a família deve fazer se ela tiver alguém para auxiliar? Qual o melhor caminho para essa pessoa? Sim. Nessa parte, normalmente é uma coisa que não é incomum de acontecer. Ela não estava planejando, vinha usando o método e, como você falou, realmente não existe método 100%, a não ser, por exemplo, retirada de útero, que aí com certeza não vai mais acontecer, mas mesmo laqueadura, mesmo esses outros métodos que eu falei, apesar de se usados corretamente, tem pouca taxa de falha, podem falhar. Outra coisa que eu falo sobre o pré-natal é isso também. Então, assim, os 9 meses, ou mesmo que ela não descubra bem no começo da gestação, sei lá, são 5, 6 meses, que ela tem também para digerir essa surpresa, tá? Acontece das pacientes chegarem ao consultório e falarem, eu não quero, eu não sei o que fazer, eu não me vejo gestante, eu não me vejo com filho, eu não tenho o apoio do meu namorado, eu saí com a pessoa uma vez e engravidei. Então, assim, nessa parte, mais importante do que você começar o pré-natal, pedir exame e fazer ultrassom, é o acolhimento da paciente. Porque, querendo ou não, ela tá numa fragilidade dela que você tem que, de novo, se colocar no contexto da paciente. Então, é um susto, sim. Aí, normalmente, o que acaba quebrando o gelo, assim, a gente lá no consultório, a gente faz o primeiro ultrassom. Então, assim, ela vê o bebê, ela escuta o batimento do bebê, ali parece que cai uma ficha, assim, sabe? É uma pessoa, não é tipo, é uma gravidez, é uma pessoa. E, normalmente, ali elas já dão uma aliviada. Normalmente eu converso bastante com elas nesse começo, oriento, falo que, pelo menos assim, no final vai virar uma coisa boa, que ela vai ter apoio, seja da parte médica ou da família. A gente busca encaminhar, às vezes, até para psicóloga. A gente tem psicólogas que fazem esse acompanhamento gestacional, né, familiar. Então, isso ajuda também. Então, o tratamento multidisciplinar, nesse caso, ajuda muito. E é engraçado porque, às vezes, na segunda consulta, no segundo mês que elas já vêm diferentes, sabe? Elas já vêm empolgada com aquilo, já vem de uma forma diferente. Eu até pergunto, já passou o susto? Tá passando, sabe? E a gente vê que realmente aquela gestação que foi uma coisa que não estava nos planos, às vezes se tornou a melhor coisa da vida da pessoa, sabe? Depois ela não se imagina de uma forma diferente. Mas nesse começo é um susto, principalmente... Às vezes até quando a paciente tá planejando engravidar e engravida, é um susto. Porque ela às vezes não imaginava que ia ser tão rápido, não imaginava que ia ser naquele mês. Então dá um sustinho. Para quem não estava desejando, mais ainda, né? Então a gente tem que deixar bem claro isso também, de falar que foi um susto, mas que tem os 9 meses para se preparar, que é uma coisa boa, no final das contas acaba sendo geralmente uma coisa agradável, né? Então a gente tenta pegar desse lado aí, mas a equipe multidisciplinar ajuda bastante nessa parte. Tem que ter, né? Tem que ter todo um apoio, todo, imagina, né? De susto, assim, já é uma grande mudança, mesmo planejado, imagina de susto, assim, de supetão, né? Não, é um negócio difícil. E falando, então, agora sim, já passamos todo o pré-natal, já falamos dos exames, dos métodos contraceptivos. E na hora do parto em si, que é muito que vocês trabalham também, muito do teu trabalho envolve isso, envolve o parto em si. Como que é essa experiência do parto? Qual que é a sensação
de estar ali gerando, trazendo essa nova vida para esse mundo. E fala um pouquinho mais sobre isso. Sim. Eu sou bem suspeita para falar dessa parte, porque eu falo assim que até hoje não vivi nada na vida, nem profissional, nem pessoal, que se compare à sensação que você tem na hora do nascimento de você ser a primeira pessoa que encostou naquela pessoa, sabe? Por mais que seja só eu segurar e entregar para a mãe, quando você para pra pensar, te dá um tilt, assim, né? Você pensa, meu Deus do céu, eu encostei pela primeira vez, nunca ninguém pegou nessa pessoa e eu tô pegando, sabe? Ou quando você para pra imaginar que tem o bebê mede, sei lá, no primeiro ultrassom a gente faz, mede 2 centímetros e você consegue escutar o coraçãozinho do bebê. Aí você imagina que dentro de uma pessoa tem outra pessoa. Eu falo que eu fico pirando, assim. E a partir do nascimento é muito isso. Porque por mais que se prepare durante o pré-natal, acontece até um pouco mais com os pais do que com as mães. Na hora que vê o bebê, parece que agora é de verdade, sabe? Porque a mãe ainda, querendo ou não, sente movimento, passou por todas as mudanças ali durante o pré-natal, né? Durante a gestação. E o marido, ele acompanha, na maioria das vezes, só que não tem tanta essa sensação assim, é meu filho, né? Porque tá dentro de outra pessoa. Quando nasce, que a gente entrega, assim, que o pai olha e vê e pensa, meu Deus, é meu, e é uma pessoa que depende de mim e coisa... Nossa, é muito louco. Então, assim, tem o fator de eu pegar a primeira vez, né? E tem o fator de eu ficar olhando, assim, bem boba, a família nascendo, né? E não importa se é o primeiro filho, se é o segundo, se é o terceiro do casal, sabe? Vai ser sempre único, porque para eles, cada filho é único, né? Então, assim, é muito emocionante. Não existe nada que se compare a essa sensação. Eu desconheço. Deve ser uma sensação linda, maravilhosa, né? É um privilégio poder viver isso. Um privilégio. Um privilégio. E falando de parto ali, a gente falou, por exemplo, métodos contraceptivos, existem várias formas. Partos, existe só uma forma de fazer um parto também, ou existem várias formas? Esclareça isso para nós também. Então, assim, também se vinha com uma visão até pouco tempo que existiam basicamente 2 jeitos do bebê nascer, seja por via vaginal, que era considerado parto normal, ou por via de uma cesariana, que se tirava o bebê através da cirurgia, né, no corte no abdômen. Então, era basicamente isso. O trabalho de parto, ele era visto como um período de sofrimento, de dor, que a mulher tinha que passar para o bebê nascer, né? Então, se tentava, de todas as formas possíveis que se conhecia e que se planejavam, abreviar esse período do trabalho de parto, porque era um momento de dor e um sofrimento para a mãe. Então, tudo que aparecia que você podia tentar fazer para que diminuísse esse período, encurtasse, o bebê nascesse logo e passasse a dor, era feito, né? Então, o trabalho de parto era aquilo que você ia para o hospital, colocava um soro que era ocitocina, né? Que era para dar mais contração, então mais contração ia mais rápido. Chegava no período expulsivo, que era que o bebê estava saindo, fazia episiotomia porque achava que ia mais rápido também, que é o corte no períneo, né? Então, tudo que você empurrava a barriga, porque daí a mulher não precisava fazer tanta força, para abreviar esse momento de sofrimento. Então, não se via isso como uma agressão à mãe. O médico não fazia isso porque ele era ruim. Ele fazia porque ele aprendeu que o momento do sofrimento do trabalho de parto tinha que ser abreviado de alguma forma. O que ele tinha para fazer era aquilo ali que ele aprendeu. E ainda assim, tinha cesariana também, que existia outra coisa, que era assim, eu estou atendendo lá no meu consultório. Eu tenho que atender 50 pacientes, sei lá. E agora a paciente entrou em trabalho de parto. Se eu tiver que ficar lá com ela 3 horas, quantas pacientes que eu podia atender no consultório? Se eu for lá e fizer uma cirurgia, eu faço em 40 minutos. 40 minutos eu tô aqui, tô voltando a atender os pacientes. Então, tinha esse fato também, né? Hoje em dia, graças a Deus, vem mudando muito isso, tá? Então, a gente teve, acho que, o boom, assim, do parto humanizado em si. Eu não falo muito no parto humanizado, mas que teve o boom, acho que foi mais depois que eu lembro que a Gisele Bündchen teve a filha, eu acho que foi que nasceu em casa. Uhum. Então, aí aquilo ficou como parto humanizado. Então, todo mundo achava que ter o filho em casa, não precisar ir para o hospital, era o parto humanizado. E aí as pessoas foram se atualizando, buscando novos conhecimentos e foram visto que não é isso. A humanização até hoje em trabalho de parto normalmente está mais ligada à parte do parto vaginal do que a cesariana, mas a gente tem que ter consciência que não é bem assim. A humanização que eu penso, seja desde o pré-natal até a forma do nascimento, é o quê? A gente orientar a paciente, mesma coisa do anticoncepcional, a gente orienta o que tem de melhor no parto, o que tem de melhor na cesárea, o que ela pode fazer, o que seria, que ajudaria, acolhe, porque no momento a dor a gente às vezes vai ter como aliviar, mas não vai ter como passar, então é uma coisa que ela vai ter que passar. O sofrimento é que ela não vai precisar ter. Então a gente parou de ver o trabalho de parto como algo que é um sofrimento.
Vai ter a dor? Sim, mas é uma dor. A gente explica por que está acontecendo a dor. A dor ela tem que acontecer porque precisa da contração para o bebê sair. Vai dar a contração, vai dar uns minutos que vai ter o alívio, depois dá de novo. Existem medidas não farmacológicas para o alívio da dor, então não vai precisar fazer medicação, mas se quiser também tem analgesia de parto, ela pode fazer uma anestesia. Então, tudo isso a gente faz para que a gente consiga passar pelo trabalho de parto sem sofrimento, sabendo dos benefícios que o parto tem, e aí que aconteça tudo bem. Só que, você pensa comigo, tem uma paciente que vem consultar, ela tá grávida, e ela chega para mim e fala, eu não quero parto normal, eu tenho medo do parto. Ok, tem gente que vai falar, não, beleza, a gente faz cesárea, mais fácil. Eu já pergunto por quê. Eu tenho medo, mas você tem medo do quê? Porque às vezes ela não tem noção do que ela tem medo. Ela tem medo porque ela não sabe como é que é. Então, você tem medo da dor? Você tem medo que você vai ter que ficar sozinha? Você tem medo que vai rasgar o períneo? Você tem medo que o bebê é muito grande? Você tem medo de passar a dor e depois virar cesárea? Então, você tem que ver por que ela tem medo. E aí, durante o pré-natal, você vai conversando com ela e explicando, porque muitas vezes ela vem com uma ideia errada, não sabe nem do que ela tem medo, mas ela não quer parto normal porque ela tem medo. Então, eu acho que a humanização em si é você ver o que tem em cada paciente, ver se ela está disposta ou não a um parto normal, porque também não tem como eu, por exemplo, falar assim, não, você vai ter o parto normal, porque você tem tudo para ter parto normal, vai ter normal. E ela não quer. Vai ser humanizado um parto contra a vontade? Não vai. Entende? Mesma coisa uma cesariana que não tem indicação e eu chegar pra ela e falar assim, olha, eu acho que talvez tinha que ser cesárea porque o bebê vai sofrer, porque o teu osso não tá abrindo, sabe? Umas coisas meio assim pra que seja mais fácil pra mim. Também não é o correto, né? Então, eu acho que a humanização é a individualização de cada caso e a informação acima de tudo. Para que quando chegue lá na hora do nascimento, ela possa ter segurança de escolher o que é melhor para ela e para o bebê dela. Se vai nascer de parto, se vai nascer de cesárea, não tem problema. Para mim, a emoção é a mesma de eu segurar o bebê a primeira vez. Para ela, pode ser que seja muito melhor, às vezes, numa cesariana do que num parto normal. A sensação, aquele momento vai ser melhor daquela forma, ela vai se sentir mais segura daquela forma. Mas com a informação que ela teve durante o pré-natal e a escolha que ela fez, né? Então, eu acho que a humanização é mais do que o nascer em casa, é mais do que o parto normal, é mais do que a luz apagada e a música, sabe? É o momento em si, baseado nas escolhas de cada paciente. Às vezes, o acompanhamento de um companheiro ou companheira, às vezes da mulher, é importante também, ele tem que estar preparado também, que nem se falou, o pai às vezes não se liga, na hora que nasce o bebê que ele se liga, nossa, eu sou o pai. É bem importante, e a gente percebe a diferença, assim, dos acompanhantes que acompanham o pré-natal também, e que aprendem junto, do que aqueles que às vezes, por algum motivo, não é às vezes nem por vontade, não conseguem acompanhar. Mas agora que a gente tem que todo mundo ficar usando máscara, no centro cirúrgico, assim, é engraçado, porque às vezes na hora do trabalho de parto, você olha pro pai e ele só tá assim. Você só enxerga o olho regalado, sabe? Você não enxerga mais nada, ele fica paralisado. Aí eu dou uma brincadinha e falo, viu? Porque que tem que ser mulher, que tem que ter filho, não pode ser homem, porque o homem não aguenta, né? Tal, porque eles ficam assustados. Eu tenho bastante paciente de fora de Pato Branco, então eles também têm bastante medo e às vezes eles mesmos me perguntam nas consultas, doutor, e se for nascer no carro? E se não der tempo de chegar? E se romper a bolsa? Eu falo, gente, só na novela da Globo que rompe a bolsa e o bebê já sai. É o parto que todo mundo queria, mas não é bem assim. Daí, mas e se estiver nascendo no carro? Se eu estiver vindo pra cá? Eu falo, daí você segura o bebê, não deixa cair, põe pertinho da mãe e vem pro hospital. Seca, vê que tá chorando, vem pro hospital. Eles ficam me olhando assim, como se eu estivesse falando, né? E o cordão, não tem que cortar o cordão. Eu falo, gente, a gente corta o cordão quando chegar aqui. O cordão fica tranquilo. Porque uma impressão que tem também é que o cordão vai voltar o sangue do bebê pra placenta, né? Eu falo, não, só vai pra um lado, não volta. Então, vem tranquilo que chega, dá tempo de chegar. Então, é muito importante. E durante o trabalho de parto, seja o trabalho de parto ou até mesmo na cesárea, porque é um procedimento cirúrgico, a paciente, com certeza, ela vai se sentir mais tranquila com alguém que ela conhece, né? Tipo, o médico, logicamente, também que o médico dela estando ali, ela vai se sentir mais segura. Mas tendo alguém da família dela, alguém que ela escolheu para estar ali, vivendo aquele momento com ela também com certeza se sente mais segura. E aí tudo vai melhor, seja cesárea, seja parto. É muito importante. E eu gostaria que você comentasse também algum caso, se você puder, lógico, não citando nomes, algum caso que te marcou, assim, deve ser vários, né? Deve ser uma quantidade, mas se conseguir puxar lá da memória, aquele caso que você fala assim, eu vou levar pra vida, isso daqui eu não vou esquecer nunca, ou uma história que seja muito bonita, ou um pai que desmaiou na sala de parto, alguma esse tem história. Também. Esse tem naquele monte, né? Esse tem.
Ai, são vários mesmo, porque assim, eu lembro, a gente parece até brincadeira, mas parece que a gente lembra de todos, assim, a gente encontra paciente às vezes no mercado e daí você já lembra do parto. Mas assim, acho que teve um que eu me lembro, assim, deve fazer, eu não vou nem dizer quanto tempo faz, porque vou falar que não lembro o tempo que a criança nasceu, mas assim, foi um trabalho de parto que era uma paciente do Rafa. E foi bem no período da pandemia, ele estava trabalhando, ele estava na UPA, e aí ele falou, ó, a paciente entrou em trabalho de parto, ela estava já com mais de 40 semanas, e a previsão do bebê era que ele fosse grande, então era em torno de uns 4 quilos, e ela queria parto. E aí ele falou, ó, a paciente entrou em trabalho de parto, ela tinha a companhia de uma doula, e ainda da Rosita, que era a nossa enfermeira obstétrica, que acompanha os partos também. Daí o Rafa falou assim, ela tá no hospital, eu examinei, acho que ela tá com 8 centímetros, ele me falou. Só que eu tô na UPA. Ele falou assim, não acho legal eu sair aqui da UPA, ele tava cuidando lá dos Covid, aquela época que tava todos internados lá. Você vai lá e acompanha o parto? Eu falei, tá, né, vou. Eu falei, você tá com medo porque o bebê é grande, né? Você tá com medinho. Eu falo que ele tem medo dos bebês grandes. Aí ele, não, vai lá e tal. Tá. Daí cheguei lá, acho que era um domingo de manhã. Aí foi o trabalho de parto. Eu cheguei, ela tava com 8 centímetros plena, assim, super tranquila, que todo mundo quer, né? Aí ela fez exercícios, ficou no banho e tal, super se preparou, queria parto. Quando chegou pra ela com dilatação total, que a gente diz que é o período expulsivo, que é a hora que o bebê tem que descer e aí realmente sair, o bebê ele ficou encaixado numa posição que não estava confortável para ela, então ela sentia muita dor nas costas. Ela não tinha tanto a dor das contrações como a dor nas costas. Foi feita massagem, foi feita bolsa de água quente, foi feito tudo que era para imaginar. A doula massageava com óleo essencial. Então, assim, ela mexeu de posição, então ela ficou deitada e não ajudava. Ela foi pro banho, não ajudava. Ela sentou no banquinho, não ajudava, ficava na bola. Tudo que tinha para fazer, ela fez. E o bebê na mesma posição. Fazia um toque, não tinha descido mais e estava numa posição que estava pegando alguma inervação ali dela que estava doendo muito. E aí ela chegou e falou, Dai, eu não aguento mais. Ela falou, eu tô no meu limite, eu tô com muita dor nas costas. E nós falamos assim, mas tipo, que dá uma pena também, porque passou por tudo aquilo. Chegou ali, a cabeça do bebê tá quase saindo e não... Dela, não, eu quero cesárea, eu não aguento mais, eu não aguento mais, não aguento mais. E aí eu me toquei também por ela e falei, tá, imagina a dor que ela estava sentindo e ela já tinha feito realmente de tudo. Chamamos o anestesista. Aí era no domingo, aí a gente tem que ligar para anestesista que fica de sobreaviso e o anestesista chegou. Um pouquinho antes do anestesista chegar, ela teve uma contração que foi uma dor muito forte que ela teve. Ela estava em pé, estava com soro, porque daí a gente já tinha colocado ocitocina para ver se dava uma ajudadinha. E ela estava em pé e na hora que ela teve a contração, ela quase deu uma cambalhota e pulou na cama, assim. E aí a gente brinca que ela deu um duplo twist carpado, sabe? Ela ficou com a cabeça na parte de baixo da cama e com os pés pra cima, arrancou o soro. Aí ficou o marido dela assim, eu, a doula e a Rosita, tipo, todo mundo assim. Ela falou que quando ela abriu o olho, ela olhou assim, todo mundo atrás. Porque imagina, a gente ficou com medo que ela fosse cair e tudo, né? E ela acordou, ela meio que abriu o olho e falou assim, passou a dor. Eu falei, dela, eu tô com vontade de empurrar. Eu falei, tá nascendo! Naquele pulo, naquela mudança brusca que ela fez de dar o pulo, de se virar, o bebê desimpactou de onde é que tava. E aí ela começou a sentir vontade de empurrar e daí o bebê tava nascendo. Nasceu. 4 quilos 180, eu acho. Maravilhoso. E daí fiz ciúme pro Rafa, falei que tava me esperando só pra nascer comigo, né? Mas esse daí foi bem emblemático, assim, a gente comenta e dá muita risada pelo pulo que ela deu. E assim, quando ela deitou na cama, ela falou, passou a dor, porque ela tava morrendo de dor. Aí eu tive que mandar a anestesista embora, né, que veio lá passear no hospital e o parto foi tudo bem. Não, imagina o susto de vocês assistindo tudo o acontecimento, né? Fenomenal. Foi doido. Fenomenal. E depois dessa história maravilhosa, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, que o papo tá muito bom, mas escreva, daí você vai voltar aqui, a gente ainda vai ter um papo, vai continuar, tem muito para falar ainda, o pós-parto, a amamentação, a vida da criança, enfim. Você vai voltar aqui para nós, mas eu já agradeço em nome do Fala aí Doutor, em nome da Unimed Pato Branco. Foi um prazer ter você aqui, doutora Daiane Bauer. Muito obrigado pela presença. Eu que quero agradecer. Eu sou, como já falei, suspeita por falar, porque adoro falar sobre isso. Às vezes acabo me passando, falando demais. Mas é porque é realmente uma coisa que eu acho que nunca vai ter muita informação. Então, enquanto a gente conseguir difundir mais informação vai ser melhor para todo mundo. Então, eu sou muito grata por poder participar desse projeto também. Maravilha, então. Tamo junto, gente. Obrigado, valeu, forte abraço e até a próxima.